Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso material de filosofia, turma do sexto ano. Para vocês me acompanharem, eu quero convidar aí cada um pegar o seu livro de filosofia, seu caderno, tá? Da disciplina. E abrir lá na página 48, tá? Módulo 3, caderno 1. A gente vai encerrar nesta aula o módulo 3, tá? Então, quando a tia voltar na próxima aula, ela já volta com o módulo 4 ainda do caderno 1, tá bom? Combinado? Queridos, a gente falou ao longo dessas últimas aulas sobre mito, inclusive eu coloquei aqui no quadro para vocês, em uma aula anterior, a estrutura do mito, né? O que tem de elemento no mito, o que tem as características que complementam, né? Que tornam ele uma forma de conhecimento. E uma forma de conhecimento não simplesmente ilusória, mas que tem um sentido, que tem muito significado para aquelas pessoas, né? E a gente falando de mito na Grécia Antiga, e a gente entende que o contexto tem toda uma série de fatores que favorecem aí o uso do mito como forma de conhecimento, tá bom? Isso tudo a tia falou nas aulas anteriores. Essa aula de hoje é só para a gente encerrar este módulo e eu vou encerrar de uma forma diferente. Vocês sabem que o nosso material de filosofia ele trabalha muito questões. E quando a gente estava lá em sala de aula, né, aula presencial, nós debatíamos, discutíamos sobre assuntos relacionados à filosofia que o livro trazia. Esse momento aqui, YouTube, eu e vocês, através dessa plataforma, né, através da educação à distância, da educação remota, não nos permite debater de imediato esse conteúdo. Contudo, né, aqui é um espaço onde a gente pode utilizar da criatividade, tá ok? Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor agora para a gente ler junto uma página, logo em seguida responder duas questões, tá? Para fechar, então, esse assunto sobre a mitologia grega, tá bom? Então, me acompanha. Ok? A página que eu pedi para vocês abrirem lá na 48, que tem um texto com uma árvore. Tô até aqui, ó, com o livro de vocês, tá? Vocês podem me acompanhar pegando o material. Eu vou projetar aqui também esse texto, onde você pode ler aí direto na tela ou pode ler direto no seu livro, onde diz assim, ó, Entre Atos, ok? É o título. Depois de explorar o mito desde a Grécia Antiga, passando pela cultura iorubá e pelo povo carajá, agora é possível pensar em algumas questões. Leia a seguinte definição da palavra conhecimento, extraída do dicionário Aulete Digital. Conhecimento. Primeiro, diz o seguinte: ato de conhecer pela razão, pela experiência ou pela informação recebida. E tem como exemplo aí para vocês, não temos conhecimento de outro planeta em que haja vida. Segundo tipo de definição nesse dicionário acerca da palavra conhecimento é compreensão, percepção intelectual dos fatos e relações entre eles, relativos a determinado assunto ou parcela da realidade. Terceiro diz o seguinte: domínio de um assunto, uma técnica, uma arte, etc. Os conhecimentos de francês o ajudaram bastante durante a viagem. Esse texto ele traz para vocês, como vocês podem observar, 6 tipos de definições aí acerca da palavra conhecimento. De imediato eu quero concluir aqui com vocês o seguinte: a palavra conhecimento ela tem várias possibilidades, tá, de sentido, né? Você viu aqui, por exemplo, que tem 6 tipos de definições para falar só de uma palavrinha chamada conhecimento. Então, em diversas situações essa palavra se aplica, tá, em contextos diferentes. E vamos logo para a questão, para a gente poder resolver. Você pode dar um pause nesse vídeo aí, terminar de ler, tá, direto no teu livro e logo em seguida responder a questão junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Considerando essa definição da palavra conhecimento e a charge acima, responda as questões. Se você observou na página 48 tem uma charge, né, onde aparece aí a árvore, que inclusive eu projetei aqui com vocês, para vocês, junto com o texto, tá? Então vamos lá. Pode-se dizer que os mitos são uma forma de conhecimento. Justifique. E aí, pessoal?
Pode-se dizer que os mitos são uma forma de conhecimento? O que você acha? Né? Digamos que nós estamos na época de uma cultura oral, onde a gente aprende tudo só ouvindo e reproduzindo isso, sem ter um pensamento crítico, sem escrever sobre, sem pensar e repensar sobre, sem utilizar uma lógica. E aí eu quero saber de vocês. É um tipo de conhecimento? Digamos, o mito ele ensina alguma coisa? E aí? Claro que ensina, né? A resposta é sim. Sim. Ok? Essa primeira questão, ela tem como resposta de imediato sim, né? Pode-se dizer que os mitos são uma forma de conhecimento? Sim. Mas a questão, ela não está dizendo só não está somente fazendo uma pergunta, ela quer que você justifique. Então escreve comigo o seguinte: sim, há várias há várias possibilidades. Coloca assim: há várias possibilidades de aprendizado, que é um Z, tá, pessoal? Há várias possibilidades de aprendizado e de conhecimento. Claro que há. Imagina vocês sendo ensinados, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro da nossa sociedade, só através de histórias que te contaram. Era assim, ok? Então, sim, a filosofia ela utiliza isso, aliás, o mito ele utiliza isso. Lembrando que a filosofia ela é uma ciência que só surge depois que se rompe com a mitologia. E agora a gente vai responder a questão de número 2, tá? Me acompanha aí também na página 48. Em uma sociedade com conhecimentos científicos ainda é possível aprender com os mitos? E aí, pessoal, na nossa sociedade, por exemplo, onde nós temos vários tipos de ciências, né? Nós temos o conhecimento científico, tem geografia, tem biologia, tem matemática, tem diversas outras ciências para tentar explicar esse mundo e dar significado a ele em cada aspecto, em cada área diferente. Ainda assim, com todo esse conhecimento científico, onde se descobre, por exemplo, curas de doenças, onde se faz pesquisas acerca, por exemplo, dessa pandemia, ainda com essa linguagem objetiva que usa experimentações, é possível que os mitos, eles ainda podem nos ensinar algo? O que vocês acham? É possível aprender alguma coisa com mito ainda? Se a tua resposta foi sim, você está correto, tá ok? Sim, é possível a gente aprender. Imagina, a gente estava falando há algum tempo atrás sobre, por exemplo, os comportamentos que determinados mitos nos ensinam ou ensinavam a determinado grupo social, a determinada sociedade, no caso, Grécia Antiga. Então, claro que os mitos, inclusive, servem para que a gente reflita, porque até hoje eles têm um certo ensinamento, sim, que dá para aprender, tá ok? Então, muitos deles ensinam a questão da ganância, né, que faz mal ao ser humano, a desobediência, por exemplo, como eu citei para vocês nas aulas anteriores, né, falei alguns mitos, a curiosidade, por exemplo, lá de Pandora, né, com a sua caixa ganhada de Zeus, enfim, a esperança que fica lá no fundo da caixa. Qual o significado disso? Significado, por exemplo, de que diante de todos os males, dos infortúnios da vida, tem que haver sempre esperança. Então os mitos, sim, eles nos ensinam, eles nos fazem refletir, tá ok? Nos fazem refletir sobre os diversos aspectos, pessoal, da vida humana. Claro que sim, da vida humana. Ok? Espero que tenha ficado claro. Lembre de fazer as questões relacionadas a este módulo
a este módulo nas páginas anteriores, tá? Você pode aí começar a partir da página 44, ok? Chegando até a 48, da 44 a 48, inclusive tem um texto muito bacana para você ler e em seguida responder as questões e assim finalizar com êxito o módulo 3, tá bom? Até mais, guerreiros, e acompanhem sempre a Agenda Edu.